Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Meu nome é Clara, eu sou professora de Biologia e resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre células, na verdade sobre citologia. Por volta de 1838, 1839 surgia para a gente a teoria celular. A teoria celular nos diz que todo ser vivo é composto por células. Sim, Clara, mas o que é uma célula? As células são unidades de vida, na verdade é a menor unidade de vida que desempenha funções fisiológicas e morfológicas que são importantíssimas para o nosso corpo. As células elas possuem características e funções variadas. Vou colocar algumas aqui, vou explicando aos poucos e vocês anotem aí no caderno. Em relação à fisiologia e morfologia, as células podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas, elas foram as primeiras células a surgirem aí no planeta. O prefixo pro vem de primitivo, são células bem simples e rudimentares. A principal diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica é a presença de uma membrana nuclear, chamada de carioteca. As células procarióticas não possuem essa membrana, ou seja, todo o seu material genético fica disperso no citoplasma. Nunca esqueçam disso, é a principal diferença de uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Essas células procarióticas, como eu já havia dito, são simples, não possuem essa membrana nuclear, essa carioteca. Melhorando as minhas palavras, elas não possuem um núcleo organizado, que é o que a gente está mais acostumado a ouvir ou então a ler nos livros. Esse núcleo ele é responsável por guardar o material genético. Como essa célula procariótica não tem núcleo organizado, o material genético fica solto no citoplasma. Além do material genético, né, do DNA ou do RNA que fica solto no citoplasma, as células procarióticas também possuem uma membrana plasmática, o citoplasma, alguns ribossomos e uma parede celular. Um exemplo de células procarióticas são as bactérias, que são organismos unicelulares procarióticos, e as arqueias também. Em contrapartida, os organismos eucarióticos são muito mais complexos, possuem diversas outras características, compõem um grupo dos animais, vegetais, fungos, protozoários. Diferente dos procariotos, os seres eucariotos, sim, possuem um núcleo organizado, possuem uma membrana nuclear que é chamada de carioteca, guardando, aconchegando todo o material genético da célula. Então, nunca esqueçam disso. A principal diferença de célula procariótica e célula eucariótica. As células eucarióticas possuem, sim, um núcleo organizado, o material genético fica guardadinho dentro dele. As células procarióticas não possuem. Além de possuírem esse núcleo organizado, as células eucarióticas também possuem outras características, outras estruturas, que são as organelas citoplasmáticas. Calma, não vamos entrar agora nessas organelas citoplasmáticas, eu faço outro vídeo e a gente fala bonitinho sobre cada uma. A principal coisa que vocês precisam saber é que essas organelas citoplasmáticas, elas podem ser membranosas ou não membranosas, e elas desempenham uma série de funções aí dentro da célula, cada uma trabalhando para desempenhar uma função que vai ser legal, que a célula vai utilizar para realizar suas funções metabólicas. Exemplo dessas organelas, lisossomos, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, mitocôndrias e por aí vai. As células eucarióticas, elas são classificadas em dois tipos, que é a célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal. Eu tentei desenhar aqui esses dois tipos de célula. Não ficou muito legal, mas acho que dá pra gente perceber a principal diferença entre elas. Primeiro, eu acho que a principal diferença entre elas já tá na cara, né? As células eucarióticas vegetais compõem os vegetais e as células eucarióticas animais compõem os animaizinhos. Além de tudo isso, elas têm uma diferença muito grande no que tange a morfologia. A célula eucariótica vegetal, ela tem a sua morfologia regular, ou seja, suas paredes elas têm esse formato aqui, ó, achatadinha dos lados. A célula eucariótica animal não, o seu formato é irregular. Além disso, eu acho que dá para perceber entre as duas células que uma possui algumas organelas que a outra não possui, ou seja, elas possuem organelas exclusivas. Vou dar alguns exemplos e aí vocês anotem aí. A célula eucariótica vegetal tem uma organela que é exclusiva dela, e a célula eucariótica animal não tem de jeito nenhum, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são responsáveis por realizar a fotossíntese, auxiliar aí no processo de fotossíntese. Como nós, animais, nem os fungos, nem os protozoários realizam fotossíntese, nós não precisamos dessa organela. Sendo assim, ela fica exclusiva para células vegetais, que é o cloroplasto. Além do cloroplasto, a célula eucariótica vegetal também possui vacúolo e a sua parede celular é composta por celulose.
Não esqueçam disso. Já a célula eucariótica animal não tem cloroplasto, como eu já havia dito. Em contrapartida, elas têm lisossomos e os centríolos. Os centríolos são extremamente importantes para a célula eucariótica animal. Eles são responsáveis por organizar os cromossomos no momento da divisão mitótica, ou seja, no momento da divisão celular. Importante aí pra gente, pra célula desempenhar sua reprodução, a reprodução que a célula faz. Algo muito importante que vocês têm que saber, e é o que diferencia uma célula eucariótica animal e vegetal. O carboidrato é o carboidrato de reserva das células animais, é o glicogênio, e o carboidrato de reserva das células vegetais é o amido. Então, outra diferença aí que vocês precisam saber. Vamos lá. Acho que deu para entender mais ou menos quais são as diferenças e quais as características das células eucarióticas animal e vegetal e as células procarióticas. Vamos falar agora sobre troca de material genético. 2 termos importantes que vocês precisam saber: assexuada e sexuada. Bora lá. Esse prefixo a de assexuada representa negação. E sexuada vem de sexo. Exatamente, sexo. Isso que vocês estão pensando. Ou nada disso que vocês estão pensando. Sexo, na verdade, é a troca de material genético entre os indivíduos que possibilita uma variabilidade genética. Na reprodução assexuada não existe essa troca de material genético, não existe variabilidade genética. Os indivíduos que são produzidos são clones. Um exemplo são as bactérias. As bactérias se reproduzem assexuadamente. Dessa forma, a reprodução sexuada possui essa troca de material genético. Os humanos, por exemplo, trocam gametas durante lá a reprodução sexuada. E aí, permite essa variabilidade genética, produzindo seres diferentes. Na verdade, a maioria dos seres vivos se reproduzem sexuadamente. Por isso que a gente tem aí uma ampla gama de indivíduos diferentes, seres diferentes. Pra gente terminar o vídeo, bora falar de um assunto que eu gosto, que é de alimento. Melhor dizendo, como essas células obtêm o seu próprio alimento ou não obtêm o seu próprio alimento. No que tange à obtenção do alimento, as células podem ser classificadas em autótrofas e heterótrofas. Como eu já havia dito, as células autótrofas são aquelas que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Melhorando o vocabulário, elas são capazes de sintetizar o seu próprio composto orgânico a partir de um composto inorgânico. As plantas, por exemplo. As plantas elas utilizam através da fotossíntese a água, o sol e o carbono disponível na atmosfera para produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Em contrapartida, nós somos seres heterótrofos, não temos essa capacidade de produzir o nosso próprio composto. Então, a gente tem que se alimentar de fontes externas, de outros seres vivos, para aí sim a gente conseguir obter nossa energia e sintetizar as nossas biomoléculas. Eu espero que vocês tenham compreendido as informações que eu tentei passar aqui. Estou aprendendo ainda como fazer um vídeo, como usar a plataforma, mas eu acho que vou melhorar. Eu me coloco à disposição para dúvidas e reclamações. Por favor, falem comigo, só dá 1 às 5 da tarde. Não manda mensagem 10 horas do domingo, não. Beijo!